Aquilo basicamente mostrava como é que a blockchain podia ser aplicada na indústria, por exemplo, para uma cadeia de supply chain, na música e na arte. E eu comecei a perceber, ok, se calhar isto tem uma versão especulativa fixe e que eu gosto, mas ao mesmo tempo também tem toda uma tecnologia interessante por trás. E porquê que uma das primeiras ou principais aplicações da blockchain foi para finance? Portanto, eles recebem 4 a 5% sobre aquilo anualmente. É o melhor negócio da história. Literalmente. Na verdade, quem criou o blockchain não criou o blockchain com o propósito de criar uma tecnologia inovadora. Mas então, se pensarmos bem, a Bitcoin não é um bom electronic cash. Não. Bored Apes etc. e CryptoPunks, Exato. Pá, isso já morreu, na minha opinião. E esse NFT representava uma garrafa de vinho. Porquê que a Bitcoin é uma boa solução para resolver um problema como aconteceu em 2008? E eu acho que nós estamos a aproximar-nos daquilo que é o melhor sistema de electronic cash e que são as stablecoins. O maior inimigo do Pablo Escobar eram os ratos. Eu tinha pensado em começar por explicar o que é que era a Layer X, o que é que era a Taikai, mas se calhar há coisas que nós vamos falar antes que vão ser relevantes para percebermos melhor o que é que isso é. E também pensei em começar... Há 3 conceitos que eu acho que a malta usa de forma leviana e que são coisas diferentes. Blockchain, cripto e Web3. Certo. Qual é que é a diferença entre eles? E se calhar... se tivesse de arriscar, apesar que ias começar por blockchain. Posso começar, se calhar, pelaquela que eu aprendi mais, ou aquela que comecei a explorar, que é cripto. Ou seja, eu descobri este universo via cripto, a versão especulativa de cripto. Digamos assim. Ou seja, na altura trabalhava num banco de investimento. Altura 2015. Entretanto, comecei a explorar cripto porque tive clientes a perguntar-me se nós tínhamos opções de cripto no banco. Então eu comecei, eu próprio, a tentar perceber o que é que aquilo era. E na altura descobri Bitcoin e Ethereum e investi nos dois. Infelizmente pouco. Porque... Senão agora não estavas aqui. Ou se calhar estava, mas... não sei. De forma diferente. E então comecei a explorar cripto e a perceber que havia ali uma nova asset class, ou seja, havia um novo ativo que para muitas pessoas ainda era um enigma e eu percebi que havia ali uma oportunidade também para explorar mais. E então comecei a ler white paper de Bitcoin, foi a primeira coisa que li. Depois comecei a ler montes de livros sobre cripto e sobre a tecnologia que estava por trás, blockchain. E havia um livro específico que era Blockchain Applications, mas tipo para use cases reais, ou seja, os capítulos, eu já não me lembro exatamente do nome, já foi há muito tempo, mas foi mais ou menos durante essa altura, 2015, 2016, em que aquilo basicamente mostrava como é que a blockchain podia ser aplicada na indústria, por exemplo, para uma cadeia de supply chain, como é que podia ser aplicada na música e na arte para dar aos criadores maior poder e ownership. E eu comecei a perceber, ok, se calhar isto tem uma versão especulativa fixe e que eu gosto porque sempre estive ligado aqui a áreas de economia, investimento, etc. Mas ao mesmo tempo também tem toda uma tecnologia interessante por trás. E foi aí que eu comecei a perceber que, na verdade, blockchain é uma tecnologia. E é uma tecnologia que vai muito além de cripto, embora neste momento grande parte dos use cases de blockchain sejam financeiros. Sim. Mas o que é? O que é a blockchain, então? O que é a blockchain? A blockchain é nada mais nada menos que uma base de dados
só que descentralizada. Ou seja, tipicamente o que acontece é que tu tens... Acho que o melhor exemplo é pensar num exemplo de cloud, tipo AWS, Sim. em que tu queres montar uma startup, tipicamente usas um sistema desses, né, para criar a tua base de dados. Mas essas bases de dados continuam a ser de alguém, continuam a ser proprietárias. Ou seja, apesar de a AWS ter a sua cloud bastante disseminada por vários data centers, o que lá está continua a ser propriedade daquela empresa e só acessível por aquela empresa. Ou seja, Debatível, a Amazon se calhar também consegue aceder, mas, ou seja, é um silo, não é? Ou seja, é uma base de dados da empresa proprietária. Ou seja, o que estás a dizer é, eu crio uma empresa, tenho de tratar dados, tenho de guardar dados, vou contratar serviços cloud, porque à partida não quero correr o risco de ter a base de dados on-prem, e o que tu estás a dizer na verdade é que se a AWS amanhã fechar, eu fico sem os dados. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, deve claro. haver algumas formas de segurança, backups, etc. Sim. Mas teoricamente sim. Ok. Mas mais do que isso, ou seja, eu acho que aqui E como é que a blockchain resolve isto então? o mais interessante, na verdade, não é só a parte de imutabilidade, e eu já respondo a essa questão, é a parte de auditabilidade. Ok. Isto, eu acho que é o ponto que claramente não existe numa empresa ou numa base de dados de uma empresa que esteja numa AWS ou em servidores próprios. Se nós pensarmos numa lógica de banco, eu tenho 10 mil euros ou 100 mil euros num banco e no dia a seguir chego lá e o banco diz-me, não, o senhor só tem 5 mil. Como é que eu consigo provar que efetivamente tenho esses 10 mil ou esses 100 mil? Ou seja, não tenho aqui uma forma clara, porque quem detém a base de dados e quem controla essa base de dados, na verdade é o banco. Portanto, isto aplica-se a muitas outras coisas, não é? Aplica-se a um Twitter, por exemplo, em que o meu username, etc., está numa base de dados do Twitter ou do X e que a qualquer momento pode ser apagado. Isso já aconteceu. E, portanto, já houve muitas contas que foram usurpadas dentro do Twitter dessa forma. A própria conta do X. Exatamente. E, portanto, isso é que eu acho que é diferente na blockchain. Passando a explicar, na blockchain o que acontece é que esta base de dados está descentralizada, ou seja, está quase como se fosse numa AWS em que está distribuída por uma cloud, mas essa cloud, na verdade, não é de uma empresa só, ou seja, não é de uma AWS, mas sim de vários validadores da rede. Ou seja, se pensarmos nisto de uma forma mais simplista, é como se existissem vários computadores que tivessem a mesma base de dados. Ok. E, portanto, como é que eu atualizo todas ao mesmo tempo? Boa pergunta. Portanto, neste caso, a base de dados está replicada exatamente de forma igual nos mesmos computadores e, portanto, a partir do momento em que é minerado um bloco, ou seja, em que um conjunto de informação é aglomerado e é, no fundo, disseminado para esta base de dados, aquilo cristaliza. E, portanto, a partir desse momento, essa informação é enviada para todos esses computadores e fica cristalizado para sempre. Ou seja, e esta é a parte da imutabilidade. Não é possível alterar um bloco anterior. Isto porquê? Porque a partir do momento em que, imagina, eu vou no bloco 349 e crio o bloco 350, o bloco 350 está ligado intrinsecamente ao bloco 349. Ok, o que é que são os blocos? Que isto aqui é um conceito novo. O bloco, basicamente, é nada mais, nada menos do que um conjunto de informação. Cada blockchain funciona de forma diferente. No caso da Bitcoin, por exemplo, a cada 10 minutos é criado um bloco. E, portanto, o que acontece é que toda a informação e todo o registro que houve durante esse período é armazenado dentro do mesmo conjunto de informação. Ou seja, eu transferi para o Álvaro uma Bitcoin, o Álvaro transferiu para o Zé uma Bitcoin, portanto, tudo isso e as wallets em que interagiram é guardado e é aglomerado nesse conjunto de informação. E, portanto, passados esses 10 minutos, esse bloco é registado nessa base de dados global
e cristalizado. Ou seja, a partir desse momento não é possível alterar essa informação. Ok, então deixa-me ver se eu consigo perceber. Imagina, porque isto depois estas coisas parece que estão um bocadinho no éter, mas vamos pensar na Bitcoin. Há uma base de dados que tem todas as transações que foram feitas desde o início da Bitcoin. Desde o bloco Genesis, que foi o primeiro bloco. Exato. E como é que esses blocos são registrados? Quem é que registra isso? Ou seja, se eu quiser enviar-te Bitcoin, eu tenho uma wallet, tu tens outra, tens um endereço, não é? Sim. Portanto, eu posso dizer, olha, quero enviar-te uma Bitcoin, tu vais ficar todo contente porque vais ficar milionário, mas... Certo. Mas... Milionário se calhar não agora, porque ainda está a 100 mil euros, mais ou menos. Mas em pouco tempo vai chegar a 1 milhão, portanto sim, concordo. Eu quando faço essa transação, eu envio esta informação para onde? Porque eu numa base de dados consigo pensar que estou a fazer um pedido a uma API qualquer da AWS e ela registra aquela informação na base de dados. Eu aqui, eu estou a enviar isto para quem? Para onde? Portanto, existe aqui um conceito que é o conceito dos nós. Qualquer um de nós, pronto, isto foi meio redundante, mas qualquer um de nós nesta sala consegue ter um nó da Bitcoin no seu computador. E basicamente o que isso é no fundo, a base de dados toda da Bitcoin. Em que eu descarrego para o meu computador ou descarrego para um hard drive e aquilo, a partir do momento em que eu estou online, aquilo é automaticamente sincronizado. E, portanto, é dessa forma que nós garantimos que essa informação está disseminada por vários computadores, ou seja, por vários nós. E é isso que cria aqui essa uniformização ou harmonização dessa base de dados. Ok. E porquê que uma das primeiras ou principais aplicações da blockchain foi para finance e não outra coisa qualquer? Porque a maior parte das empresas tem base de dados, não é? Podia fazer sentido. Certo. Eu acho que, na verdade, quem criou o blockchain não criou o blockchain com o propósito de criar uma tecnologia inovadora. Criou o blockchain com o propósito de criar uma nova forma de dinheiro. O Bitcoin, e o propósito do Bitcoin é esse. É Peer-to-Peer Electronic Cash. É assim que é definido no white paper. E é uma coisa muito simples, tem 10 páginas, recomendo toda a gente a ler, porque é super básico e qualquer depois deixo na descrição. Não está isto é uma coisa engraçada, porque quem tem MacBook, existe um atalho, recomendo procurá-vos no Google, existe um atalho que vocês fazem e que vos aparece o white paper de Bitcoin. Está dentro do vosso MacBook local. Nem é preciso irem à net se souberem o atalho. Mas sim, é muito fácil de encontrar. E a premissa era... Isto é muito curioso, porque já tinha havido outras tentativas de Electronic Cash antes de surgir o Bitcoin. E o white paper de Bitcoin surge em 2008, na altura da crise subprime, em que os bancos estavam a falir e, de repente, aparece, quase que por milagre, uma nova solução. Teórica, em 2008, e depois em 2009 é lançado efetivamente o Bitcoin e, portanto, é corrido o primeiro bloco. E, portanto, Bitcoin surge, na verdade, como uma tentativa de resolver dinheiro. Resolver dinheiro, lá está, imutável, auditável e proprietário. Para, na minha opinião, evitar que uma situação a uma escala global de um problema sistémico na banca que possa acontecer outra vez, ou que pelo menos, se acontecer outra vez, se as pessoas tiverem Bitcoin, conseguem se proteger. E, portanto, esta foi a premissa. Mas, da blockchain e da tecnologia que foi criada, é permitido aplicar a outros use cases. Por isso é que o primeiro use case, na verdade, é financeiro, e depois, se nós formos para outras blockchains ainda mais avançadas, como é o caso de Ethereum, nós ainda temos aplicações muito mais interessantes a nível financeiro. Temos aquilo que se chama DeFi, que é Decentralized Finance, em que me permite, no fundo, construir quase como tecnologia customizada ou com base em Legos para gerir o meu próprio dinheiro, que ainda se torna mais interessante. Mas, efetivamente, ou seja, neste momento a tecnologia blockchain não está só a ser utilizada para o setor financeiro ou bancário.
E se tu vires, existem algumas soluções de blockchain precisamente para teres bases de dados descentralizadas para empresas. Como é o caso de Filecoin, por exemplo, ou Arweave. São soluções em que tu, no caso da Filecoin, que é o mais conhecido, há um sistema que é o IPFS, em que tu consegues, no fundo, armazenar ficheiros e conteúdos de forma descentralizada e registada na blockchain. Portanto, já existem alguns use cases efetivamente nesse sentido e que permitem, de certa forma, replicar ou até substituir uma solução como a AWS. Deixa-me voltar atrás, porque eu acho que esta questão do DeFi e a blockchain, a principal, ou pelo menos a primeira coisa que as pessoas pensam é exatamente a Bitcoin. Porquê é que a Bitcoin é uma boa solução para resolver um problema como aconteceu em 2008? Ou seja, os bancos faliram, os bancos teoricamente tinham o meu dinheiro lá, mas na verdade não tinham, porque tinham emprestado a alguém e, portanto, eu quando faço uma run to the bank, eles não vão ter o meu dinheiro lá e eu depois, pronto, é isso. Aquilo, a falência, eu fixei o meu dinheiro. Como é que a Bitcoin resolve isso? É porque nós não temos de confiar nos bancos ou até por exemplo, na Reserva Federal Americana ou no Banco Central Europeu, porque eles controlam um bocadinho o valor do dinheiro? É isso? É por aqui? Eu acho que essa era a premissa inicial e era o propósito do Satoshi Nakamoto, que foi o inventor da Bitcoin. Ou usa, ou não se sabe, não é? Era isso que eu ia dizer, ou seja, que até agora nem se sabe quem é e muito provavelmente foi um grupo de pessoas e há um documentário na Netflix que tenta identificar, embora eu não acredite que seja aquela pessoa que eles identificam. Mas acho que a pessoa aparece no documentário, portanto, se forem ver, acho que vão gostar. Mas, portanto, voltando um bocadinho atrás, eu acho que nasceu com esse propósito e, como eu disse, o objetivo de Bitcoin era ser, efetivamente, um sistema peer-to-peer de cash, electronic cash. Eu acho que surgiu muito numa lógica de e-commerce a crescer e, portanto, na verdade, grande parte das transações vão ser mais online do que offline e nós vemos isso, estamos em 2025 e hoje em dia raramente usamos cash. E é uma chatice quando me pedem para usar cash, porque normalmente não tenho. Portanto, acho que é bom por um lado, não é? Mas pronto, cria algumas desvantagens por outro. E esse era o propósito da Bitcoin inicial. Eu acho que evoluiu o propósito da Bitcoin. E neste momento, acho que o propósito é muito mais assemelhar-se a um ouro digital e uma reserva de valor do que propriamente cash. Mas, respondendo à tua questão, efetivamente resolve esse problema. Porquê? Porque o sistema bancário tradicional ainda usa um sistema antigo que é um sistema de reserva fracionária. Ou seja, eu não preciso de ter todo o dinheiro que tu me dás enquanto depositante. Portanto, eu consigo emprestar grande parte desse dinheiro e é dessa forma que se cria artificialmente dinheiro. Ou seja, só para trocar isto por miúdos, eu se depositar 10 mil euros no banco, eles na verdade só têm de ficar com 1000 euros. 10%. Ou seja, eles têm de ter fisicamente 1000 euros dos 10 mil que eu depositei. Exatamente. E os outros 9 mil podem emprestar. Exatamente. E essa pessoa depois pode pegar nesses 9 mil, depositar no banco. Exatamente. E ele só tem de ficar com 900 e depois pegam nos outros. E essa é a magia de como o dinheiro é criado. Isto é muito estranho, não é? Na verdade, claro. Se tu pensares nisto num modelo de cascata, tu estás literalmente a criar uma bolha especulativa que nunca termina. Que depois, associada a muitas outras coisas, não é? Como disseste bem, Banco Central, de definir qual é taxas de juros, como é que imprime o dinheiro, a que ritmo, etc. Cria inflação e, portanto, isso também depois acaba por também fazer perder valor naquilo que é o teu depósito bancário, a não ser que tenhas o dinheiro investido. E, portanto, o Bitcoin também surge como uma forma de tu fazeres um seguro contra a inflação e contra a perda de valor. Porque tu, ao teres Bitcoin, sendo que existe um número limitado de Bitcoins, que é algoritmicamente definido, no limite só vão existir 21 milhões de Bitcoins,
isso faz com que tu saibas que não vai haver mais do que aquela, ou seja, não vão ser impressas mais. E, portanto, nesse sistema tu consegues ter aqui o melhor dos dois mundos, que é, por um lado, tu tens o teu dinheiro, ou seja, tu ao teres o teu Bitcoin, tu tens que gerir e tens de ter a custódia desse mesmo Bitcoin, para o bem e para o mal. A parte do bem é que, efetivamente, se houver uma bank run ao teu banco, que tu não estás preocupado, tu não tens lá o dinheiro, tens em Bitcoin. E, ao mesmo tempo, à medida que a inflação vai subindo, tu vais tendo aqui um seguro, uma proteção, e, portanto, por isso é que tu vês também, over time, o valor da Bitcoin vir a subir. E é exatamente por isso que eu acredito que vai continuar a subir, nem que seja, ou seja, excluindo a parte especulativa, que claramente existe e que vai continuar a existir, tem esta característica e que eu acho que também é interessante. Eu tenho aqui muitas coisas para perguntar e para comentar. Ou seja, a Bitcoin não é uma moeda inflacionária, porque ela não sofre inflação. É deflacionária, de certa forma, ou não sofre com a inflação. Sim, ou seja... Isto porquê? Porque se existirem 1000 euros em circulação e eu com esses... e um café custar 1 euro, né? Sim. Eu consigo comprar 1000 cafés. Sim. Se, entretanto, o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal imprimir mais 1000 euros e distribuir pelas pessoas, o café tem o mesmo valor intrínseco, mas vai custar o dobro, porque Sim. há mais dinheiro para ser gasto. Né? Certo, exatamente. Ou seja, 1 euro agora só compra meio café. Certo, exatamente. Mas na Bitcoin isso não acontece. Certo. Aqui a questão é, só para fazer aqui um ponto muito rápido, tentando não tornar as coisas demasiado complexas. A Bitcoin não é uma moeda deflacionária. Ok. Pelo facto que existe sempre emissão de Bitcoin ao longo do tempo. E é assim que os validadores da rede são pagos para validar as transações. Ok. Ou seja, a partir do momento em que eu faço uma transação de Bitcoin de mim para ti, vai haver alguém dentro da rede que vai validar, que tipicamente se chama de miner ou minerador, e que vai receber uma percentagem por isso. E essa percentagem ou esse valor de Bitcoin que ele vai receber é algo que é emitido algoritmicamente. Ou seja, o que existe é um teto máximo de Bitcoin que vai ser produzido para sempre, que serão uns 21 milhões de Bitcoin. Estamos em quantos? Acho que neste momento nos 16 milhões, por aí. Ok, e tu sabes qual é que é a taxa? Aquilo depois tem Basicamente vai diminuindo, não é? Exatamente, ou seja, existe a cada 4 anos um fenómeno que se chama o halving, que é cortar a meio a emissão de Bitcoin, ou seja, cada vez vai sendo economicamente menos interessante, entre aspas, sob o ponto de vista de Bitcoin, ou seja, tu recebes menos Bitcoin enquanto minerador, mas assumindo que o valor de Bitcoin face ao dólar aumenta, tu na verdade estás a ganhar mais valor, não é? Certo, portanto, certo. Exatamente, ou seja, existe esse mecanismo que vai cortando as emissões até chegarmos efetivamente aos 21 milhões. Okay. Mas isso só vai acontecer em 2130 e tal, acho que é 37, se não me engano. Mas então, se pensarmos bem, a Bitcoin não é um bom electronic cash, porque não. Aquilo não promove que eu gaste Bitcoin, promove que eu fique com ela, enquanto que o dinheiro promove transações, não é? Porque se ficar com aquele dinheiro parado, ele vai valer menos amanhã do que vale hoje, e portanto eu quero gastá-lo e adquirir bens, ou ações, ou investimento, o que seja, mas eu quero livrar-me dele e ficar com coisas que vão... Sim, sem dúvida, eu detesto gastar Bitcoin. E neste momento já existem soluções. Quando a Revolut começou a permitir comprar Bitcoin, depois aquilo fazia default, se eu não tivesse, ia pagar qualquer coisa, se eu não tivesse euros, aquilo fazia default para Bitcoin. Certo. E eu lembro de ir ao Pingo Doce, comprar o lanche ou qualquer coisa e comprar umas Oreos com Bitcoin que se calhar agora valem 400 euros. Exatamente. Esse é o problema, neste caso, de usar Bitcoin para compras. Não é o melhor sistema. Neste momento, eu acho que nós estamos a aproximar-nos daquilo que é o melhor sistema de Electronic Cash, que na verdade não é muito diferente daquilo que nós temos atualmente, acho que sei o que é que vais de dinheiro falar. digital,
e que são as stablecoins. Ok. Ou Tinha aqui seja, na lista para te perguntar. pronto, na verdade, o que é que são stablecoins? São uh, moedas que são, desculpa, são indexadas face a uma moeda fiduciária, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser real do Brasil, pode ser várias coisas, e que, tipicamente, uma stablecoin, ou seja, um USDC, por exemplo, que é a mais conhecida, equivale a $1. Ok. Como é que eles conseguem esta paridade? Tipicamente é feito por empresas privadas, em que existe a emissão de uma moeda dessas, eletrónica, com a compra de uma... €1 de bens. Exatamente. €1 Dólar, neste caso. pode ser literalmente €1 ou $1, ou pode ser equivalente como treasuries norte-americanas. Só para teres uma ideia, a empresa mais antiga de stablecoins, que é a Tether, emitiu uma moeda que é o USDT, é a moeda mais antiga de stablecoins e que perdurou durante mais tempo, e acho que 95% ou mais daquilo que eles têm no balanço são treasuries. Ou seja, eles recebem tipicamente 4 a 5% sobre o valor de tokens que emitem, de stablecoins que emitem. Portanto, imagina, eles têm bilhões de moedas em circulação, portanto, eles recebem 4 a 5% sobre aquilo anualmente. É o melhor negócio da história. Literalmente. Se tu fores ver revenue per employee, ou seja, receita por empregado, é dos negócios mais interessantes da história. Ok. E antes de irmos aí, peraí, porque tu agora falaste um USDC, isso é um token do USDC. Exatamente. Mas o que é que são tokens? Acho que ainda não tínhamos falado de tokens. Boa. E antes dos tokens, tu falaste dos mineradores, há bocado quando estavas a falar da Bitcoin. O que é que são esses mineradores? Ok. São pessoas que estão a resolver equações? Então, vamos primeiro aos mineradores. Eu vou tentar explicar isto da forma mais simples possível. No início do Bitcoin e da blockchain, efetivamente os mineradores eram pessoas individuais que com os seus computadores conseguiam correr um software, neste caso software de Bitcoin, para ajudar a blockchain a validar essas transações. O que é que isso significa, validar as transações? Validar as transações é nada mais nada menos do que correr um algoritmo e resolver um problema matemático, e resolvendo esse problema matemático, o computador que chega lá mais depressa é o validador e, portanto, acaba por receber essa recompensa, que neste caso, no fundo, é a fee que tu pagas de transação por fazeres uma transferência de Bitcoin. Portanto, esse fee vai para esse minerador, ou seja, que é esse computador que conseguiu chegar lá mais rápido e resolver essa equação matemática. Mas porquê que eles têm de resolver equações matemáticas? Porque o sistema está desenhado de forma a que seja cada vez mais difícil haver essa validação. Isto porque, à medida que a rede ganha escala, tu queres que o sistema também seja robusto e seguro. E, portanto, é exatamente por isso que, neste momento, não é possível eu ou tu, com um computador, conseguir ser minerador. Pelo menos não de Bitcoin. Existem umas moedas que, se calhar, sim, mas de Bitcoin já precisas de ter miners profissionais, ou seja, que são tipicamente placas gráficas que já estão especificamente desenhadas para esse efeito. E, portanto, para fazeres isso, tens que gastar muito dinheiro em hardware para eventualmente conseguires ter algum retorno. Ou seja, então, há os tais blocos, que são formados por conjuntos de transações. Exatamente. E depois existe um passo em que eu vou cristalizar estas transações na blockchain, portanto, na tal base de dados que está descentralizada, e esse passo que diz quem é que vai escrever isto, é que esse computador, ou esse nó, neste caso, é que é o minerador daquele bloco. Exatamente. E a pessoa que ganhar a corrida à solução daquela equação resolve. Mas a minha dúvida é, o que é essa equação? Aquilo está relacionado com os blocos ou é só um problema muito difícil para
Não te sei responder a Ok. 100%. Sei que é completamente aleatório, ou seja, é algo que é definido para aquele bloco naquele momento e, portanto, não existe uma forma de tu conseguires resolver a equação de forma sistemática, porque como é random, só através de computação quântica é que eventualmente poderias conseguir ser sempre tu a resolver aquele problema. E quando chegarmos aí, provavelmente Bitcoin e blockchain em geral vai ter que evoluir para outro modelo em que é quantum proof. Aí é que está a parte do cripto, não é? Da criptografia. Exatamente, ou seja, a parte da criptografia prende-se com, no fundo, essa componente de portanto, toda a informação é encriptada e depois é desencriptada, ou seja, é este processo de encriptação e desencriptação que garante com que a transação chega de mim para ti e não é interrompida por nenhum hacker a meio do caminho. O nível de encriptação que existe no Bitcoin é o mesmo que utilizam na NSA e na CIA, etc. E por isso é que existem até rumores, isto é só uma parte, que até foi a NSA a criar o Bitcoin. E, portanto, neste momento, os Estados Unidos são a nação mais rica do planeta porque são os que têm mais Bitcoins e são, na verdade, o Satoshi Nakamoto. Teorias da conspiração era só uma parte. Engraçado. Mineração. Acho que está. Tokens. O exemplo mais giro, e deixei isto para o fim porque acho que é mais engraçado, o exemplo mais giro que eu costumo dar é tokens são fichas de um casino. Quando vais a um casino, tu chegas a um casino com €1, dás euros e recebes em trocas fichas. Essas fichas valem dinheiro. E, portanto, dependendo daquilo que tu fazes dentro do casino, ganhando ou perdendo, elas continuam a valer dinheiro. E, portanto, no fundo, é exatamente isso. Ou seja, os tokens são fichas que representam determinado valor numa blockchain e que podem ser representação, neste caso, de dólar, no caso do STC, do STT, entre outras stablecoins, ou que podem ser representação de Bitcoin, de Ethereum e de outras criptomoedas que existem. Mas o que é que são esses tokens? São ativos digitais. Eu acho que, na verdade, a forma mais fácil de... Ou seja, eu quando tenho, só para fazer aqui a comparação, eu quando digo que tenho 100 euros no banco, eu consigo imaginar uma nota de 100 ou 100 moedas de €1, não é? Certo. Eu quando digo que tenho uma Bitcoin, e pior ainda, quando digo que tenho 0.0 de Bitcoin, o que é que isso é? E tenho aqui na minha Ledger, que é uma penzinha, o que é que eu tenho aqui, na verdade? Ok. O que conta é o que está na blockchain, não é? Mais do que o que tens na Ledger, porque a Ledger e outras wallets podem eventualmente ser hackeadas ou não. Okay. Basicamente o que conta é o que a blockchain, fazendo a história toda das minhas transações, o total que eu tenho lá. Exatamente, esse é o balanço, não é? Isso dá-me direito a eu poder gastar isso. Exatamente. Isso é, no fundo, como eu estava a dizer, é um ativo digital. Eu acho que a palavra tokens até é chata de usar, porque tem uma representação diferente até noutros contextos do âmbito de tecnologia, não é? Sim. Ou seja, um token é algo que pode ser, por exemplo, uma sessão ou de um site, uma chave, ou qualquer coisa. ou seja, pode representar muita coisa. No contexto de cripto e blockchain, efetivamente é um ativo digital, ou seja, é algo que tem uma representatividade digital. Pode ser um Bitcoin, pode ser um Ethereum, pode ser um STC, mas que pode ser também a representação do teu passaporte. Pronto, isto indo mais para NFTs e essas coisas. NFT quer dizer Non-Fungible Token, ou seja, o Bitcoin é fungível e Ethereum é fungível, porque à partida cada um tem o mesmo valor, ou seja, é como uma nota de 100 euros. Tipo, eu dou-te uma nota de 100 euros e se tu me devolveres uma nota de 100 euros passado uma semana, pode não ser a mesma, mas o dinheiro é fungível. Portanto,
para mim não me importa receber a mesma nota. Ok. Pode ser outra, qualquer, não é? A questão dos NFTs e dos Non-Fungible Tokens são ativos digitais que não são fungíveis. Ou seja, que têm características próprias. E que pode ser um passaporte, uma carta de condução, um documento de identificação, pode ser arte digital, pode ser uma música, pode ser aquilo que eu quiser representar digitalmente. Ok. E, portanto, isto era só para fazer aqui um paralelismo, porque é muito mais fácil explicar tokens sobre o prisma de ativos digitais. Ou até fichas, não é? Ou seja, são fichas que tu vais acumulando e tens um saldo de fichas, um bocadinho como tens num sistema de pontos. Sim. Quando usas uma determinada marca que tem esses sistemas de loyalty, não é? Ok, depois também era outro tema que tinha aqui, os NFTs, porque a malta associa muito aos, Sim. como é que chamam aqueles macacos? Bored Apes Bored Apes, etc. e CryptoPunks. Exato. Pá, isso já morreu, na minha opinião. Pá, e infelizmente acho que eu e muitas outras pessoas acabamos por entrar nessa onda um bocadinho entusiasmados pela tecnologia. Claro. E posso dizer que não fiz escolhas muito, muito interessantes nesse campo, mas tenho arte digital com fartura, portanto é algo que eu me posso orgulhar e que até posso mostrar. Mas efetivamente eu acho que é muito mais do que arte digital. Sim. Os outros use cases que deste todos à volta da arte digital, acho que são muito mais, pelo menos é mais fácil uma pessoa perceber o valor deles. Sim. Do que de PNGs. Eu acho que é para aí que estamos a caminhar, ou seja, eu acho que o Mas use case... desculpa, só uma à parte antes de dizeres isso que vais dizer. Esse exemplo de um token que é o meu passaporte, esse token não tem um valor especulativo, ou seja, eu não vou poder trocá-lo por euros ou dólares. Né? Portanto, é uma aplicação de blockchain que não tem aquilo que as pessoas conhecem melhor, que é a cripto, não é? Exatamente. Não tem aplicação financeira. Ok. Mas que cada vez mais é algo que vai existir. E era isso que eu ia dizer. Ou seja, cada vez mais nós estamos a ver esses use cases a aparecer. Tudo começou por coisas mais fun and games, ou seja, mais brincadeiras, ou seja, dos Bored Apes e tudo mais. Foram coisas que tornaram-se brincadeiras que depois levaram aqui a especulação maluca e em alguns casos até algumas perdas, mas isso faz parte do jogo. Claro. E faz parte de uma tecnologia que é nova, ou seja, a internet quando surgiu também foi igual, ou seja, tudo que é novo tipicamente tem essa tendência. Sim, isso vai sempre existir. Scammers e malta quer fazer mal. Sim. Mas depois de passar essa hype phase, tu começas a construir esses use cases. E transpondo agora para a arte digital e uma coisa que eu acho muito interessante e séria, o Vils, por exemplo, tem investido muito na questão dos NFTs e agora começo a ver use cases muito interessantes. Ou seja, eu investi num NFT do Vils que, entretanto, queimei para poder ter uma obra física. Isso é muito interessante. Ou seja, eu efetivamente tinha a escolha de poder ter a custódia digital e tinha para sempre ali uma arte digital que eu podia olhar para aquilo, podia meter um ecrã, ou seja, cada vez mais tu vês isso também a acontecer, que é malta, em vez de ter um quadro pendurado na parede, tem um monitor onde faz display das suas artes digitais. E está tudo bem, são gostos e cada um tem os seus. Mas no meu caso eu tive a oportunidade de poder escolher se queria manter a arte digital ou queimar a arte digital, queimar o NFT e receber em casa uma arte física. Pronto, e foi isso que eu fiz. Estou à espera, portanto, Vil, se estiveres a ver, acho que já não deve demorar muito. Mas sim, eu tenho que trocar algumas mensagens com ele até por causa disso, porque é algo que me fascina enquanto use case, porque realmente tem valor, não é? Mas eu vejo muito mais valor nesse use case de este token representa algo no mundo real e, portanto, é uma custódia que eu tenho e aquilo está a representar esse item, do que propriamente eu tenho custódia de uma coisa que é puramente digital. Mas isto lá está, isso sou eu, se calhar há pessoas que têm opiniões diferentes. Sim. Mas este mix entre não ser uma base de dados a dizer que eu tenho isto ou que isto me pertence, ou um registro na conservatória, qualquer coisa, certo. e é um
uma tecnologia que à partida vai ser mais à prova de bala, Certo. acho que é uma aplicação interessante para estas coisas. Sim, e dando aqui outro exemplo, para amantes de vinho, por exemplo. Uhum. Tu, tipicamente, quando compras um vinho, compras já numa prateleira de supermercado ou numa garrafeira. Eventualmente poderias comprar o vinho quando ele estava a ser produzido. E se calhar seria mais barato. Mas como é que tu fazes isso? Tu podias comprar um NFT. E esse NFT representava uma garrafa de vinho. E tu conseguias acompanhar com esse NFT todo o processo da sua produção até chegar a estar numa garrafa, não é? Mas porquê que isso é diferente de eu ir à produtora e comprar um título de garrafa de vinho? É diferente porque tu depois não consegues provavelmente fazer trade desse título. Ok. Ou seja, mais uma vez, aqui O tem facto tudo de a ver aquilo com estar custódia. assente numa tecnologia Exatamente. mais ou menos universal permite que depois as pessoas possam trocar aquilo de forma mais fácil. Exatamente. Ok. Trocar e garantir que efetivamente tu tens direito àquela garrafa de vinho, não é? Ok. Ou seja, vamos supor que, mais uma vez, enquanto empresa, eu posso adulterar as minhas bases de dados. Tu dizes, eu tenho aqui um título. Não tens. Como é que tu provas? Não é? Ou seja, é muito difícil tu conseguires efetivamente provar. Claro que depois, em tribunal, há forma de provar, porque depois consegues provar que pagaste, fizeste um pagamento. Sim. Mas tudo isso acaba por criar aqui mais um fardo no sistema judicial e tudo que existe à volta disso, não é? Porque não ter simplesmente uma representação digital, em que tu, no final, podes fazer redeem do NFT e recebes a garrafa física em casa, ou não. Ou seja, se tu fores um investidor especulativo, podes ficar com o NFT, sabes que a garrafa está no armazém da Sograp, por exemplo, e tens lá um barco-velha que está representado pelo teu ativo digital. Sim. E, de repente, sei lá, fazes anos e eu ofereço-te esse NFT. Ok. E Acho que ias não gostar. precisas de andar... não precisavas de andar a levar a garrafa de um lado para o outro. Exatamente. Ok, isso é interessante. Ok, então agora quero voltar às stablecoins porque saiu agora uma legislação qualquer, o Genie, Sim, nos Estados o Unidos. Genius Act. O Genius. O que é que isso vem mudar ou o que é que vem permitir? Eu acho que vem efetivamente, imagina, mudar não vem mudar grande coisa, vem acelerar. Essa é a parte interessante. E claramente que com este Act, o governo dos Estados Unidos cria uma posição bastante firme sobre aquilo que são criptomoedas e aquilo que são stablecoins. Ok. E porquê é que eu quero dizer isto? Porque existe outra forma de tu teres uma representação digital de uma moeda fiduciária, que é aquilo que se chamam de CBDCs, que é Central Bank Digital Currencies. Ou seja, são ativos que são emitidos por um banco central, que é a proposta neste caso da União Europeia, que é ter um euro digital que corre na blockchain, mas da União Europeia, ou seja, do Banco Central Europeu. Uma blockchain privada. Uma blockchain privada e que, na verdade, ainda não sabemos muito bem que tipo de acesso é que tu vais ter e que tipo de auditibilidade é que tu vais poder ter. Ok. Portanto, isso entra aqui numas nuances assim um bocado e nos contornos um bocado difíceis. Uma stablecoin não, efetivamente utiliza uma rede pública ou as mais conhecidas e aquelas que são mais operadas efetivamente, tipicamente usam a rede Ethereum e portanto consegues fazer essa rastreabilidade. E porquê que isto é tão interessante para os Estados Unidos versus eles emitirem a sua própria stablecoin ou a sua CBDC? Porque, como eu disse, a Tether pega no dinheiro que recebe dos seus clientes e investe em treasuries. Ou seja, no fundo, os Estados Unidos têm aqui uma forma de se financiarem com o mercado externo. Tu, se queres comprar dólares, é muito mais chato tu abris uma conta em dólares num banco português do que comprares uma stablecoin. E se tu pensares, tipo, neobanks, etc., o caminho vai ser esse. Ou seja, eles vão querer
adotar muito mais stablecoins, mesmo a PayPal, que até agora já tem a sua própria stablecoin, estão a seguir esse caminho porque é muito mais barato e é muito mais fácil também de gerir a transferência do dinheiro de um lado para o outro. Okay. E, portanto, isso significa que tu, no fundo, vais ter cada vez mais pessoas a usar o dólar sem ter dólar. Ou seja, tem uma proxy do dólar. Se tu fores à Argentina, por exemplo, grande parte das pessoas recebe já em stablecoins. Em stablecoins? Em stablecoins. É muito mais fácil do que receber em dólares. Okay. Porque receber em dólares basicamente significa que tens que ter dólares físicos e é mais difícil tu acederes a dólares físicos noutras geografias do que teres uma stablecoin. Na Argentina, isto foi antes do Milei, agora não sei como é que está, mas havia uma espécie de loja ilegal, que eram as cuevas, em que tu podias ir lá trocar stablecoins por pesos e vice-versa. Agora acho que está muito mais aceite, que é algo que as pessoas podem usar. E no meu caso, tinha pessoas na Argentina a trabalhar para a minha empresa e eu pagava-lhes em stablecoins, efetivamente. Okay. E mesmo para um país como o Brasil, por exemplo, também preferem receber em stablecoins versus real. Porque isto tem tudo a ver com inflação e desvalorização da moeda, etc. Não é? Portanto, eu tento sempre segurar aquilo que é mais benéfico para mim e em muitas geografias e muitos países o dólar continua a ser muito mais interessante. E aí, stablecoins acaba por ter um papel muito relevante. E, na minha opinião, inteligentemente, o governo dos Estados Unidos viu isso como uma oportunidade para conseguir ter ainda mais investimento externo em dólares ou holders de dólares, ainda que seja sobre uma proxy. Pois, eu acho que há muitos países que, ao dolarizarem a economia, que aquilo depois torna-se muito mais estável, não é? Porque inflação Sim. e etc. fica controlado. O negócio que tu falaste de eu tenho, portanto, ou melhor, antes disso, cara, eu tenho uma questão que deve ser relativamente rápida de responder. Por exemplo, eu agora quando pago digitalmente, eletronicamente, ou seja, vou a um café e pago com o telemóvel, o que está a acontecer é, eu estou a dar permissão ao meu banco para enviar 2 euros para o banco da pessoa que tem o café. Exato. Mas esse dinheiro mexe-se fisicamente? Ou já há qualquer coisa parecida a um dinheiro digital? Na verdade, grande parte do dinheiro hoje em dia é digital, embora não seja representado digitalmente. Okay. O que é que eu quero dizer com isto? Tu quando fazes um pagamento num café, se aquele café tiver o mesmo banco que tu, o dinheiro nem sai daquele banco, não é? Certo, eles mudam na base de dados, esta pessoa tinha direito a X euros, agora tem X menos. Exatamente. E se for outro banco, é praticamente a mesma coisa. Ou seja, existe aqui no final do dia um clearance daquilo que o banco A deve ao banco B ou vice-versa, não é? E, portanto, as contas encontram-se no final do dia. Mas, ainda assim, isto é muito ineficiente. E é muito ineficiente porquê? Porque existe esta questão do clearance, que é aquilo que eu estive agora aqui a descrever. Tens que esperar sempre que exista um settlement, ou seja, que exista um momento em que para toda a gente para fazer o balanço. Exatamente. E em que, efetivamente, sai da tua conta para ser depositado na conta da outra pessoa, ou, neste caso, de um negócio. Para um negócio, existem duas desvantagens. Primeiro é a velocidade do dinheiro, porque acaba por não receber, ou seja, no dia em que tu pagas, não é o dia em que ele recebe. E segundo, porque paga uma série de comissões por tu estás a utilizar um meio de pagamento digital. E por isso é que, infelizmente, em Portugal, aqueles restaurantes tipicamente mais baratos ainda preferem dinheiro físico. Muitos deles até se calhar nem estão a cometer nenhuma fraude fiscal. As pessoas acham sempre que é para fugirem ao fisco. Muitas vezes até nem é. Muitas vezes até é pela questão de serem valores tão baixos que
que eles vão ser comidos em taxas. Pois. Tipo Mastercard, Visa. Exatamente. E, portanto, isso é um negócio brutal para Visas e Mastercards, etc. E a forma como tu resolves isso é, efetivamente, usando stablecoins. Existe uma série de anúncios que foram feitos recentemente pela Coinbase, que é uma exchange de criptomoedas norte-americana, sobre como é que as pessoas conseguem, pessoas tipo negócios tradicionais, e tu vês tipo uma loja de ferragens que deixa de usar cash para passar a usar meios eletrónicos e ele começa a perceber quanto dinheiro está a perder, claro. e depois vai para stablecoins e começa a perceber o dinheiro que continua a ganhar como quando usava cash. Ou alguém que quer vender um carro. Ou seja, existem aqui muitos exemplos e muitos anúncios que eles criaram que são muito interessantes porque são para o comum mortal perceber a vantagem de usar stablecoins. Ok, eu ainda tenho mais 2 perguntas aqui em stablecoins. Muitas das vezes, pelo menos é a percepção que eu tenho e é a experiência que eu tenho, que é, eu consigo ganhar yields bastante interessantes ao ter stablecoins. Isto é porque nesses tais, ou seja, eu quando sou dono ou a empresa que gera uma stablecoin, para ter 100 euros em stablecoins tenho que ter o equivalente a 100 euros de assets, mas às vezes esses 100 euros podem valorizar, não é? Sim. E depois eu posso partilhar uma parte dessa valorização com as pessoas que têm a minha stablecoin. É mais ou menos assim que funciona. Tem 2 formas de fazer isso. Ou melhor, 3 formas. Que seria o equivalente aos nossos depósitos a prazo, não é? Exatamente. Ou seja, a primeira forma, efetivamente, é essa, não é? Ou seja, eu dou uma yield sobre a minha stablecoin porque eu estou a usar o teu dinheiro para investir em ativos que me dão essa yield. Então, em vez de ganhar a totalidade desta yield, eu partilho contigo uma parte da yield ou até a totalidade. Ou seja, eu posso estar a fazer uma jogada de marketing ou de growth para conseguir absorver um mercado maior e, portanto, estou-te a pagar tudo o que eu recebo dessa yield. Depois existe aqui também uma coisa que é importante, que é os ativos em que são investidos não têm que ser necessariamente treasuries. Ou seja, existem stablecoins que investem em um bocadinho de tudo. Que investem em Bitcoin, Ethereum, treasuries, ou seja, um cabaz de coisas que podem efetivamente dar yield e dessa forma conseguem pagar yield. Esse é o número 1. O número 2 é através de lending markets, ou seja, de mercados de empréstimos. Eu, se emprestar as minhas stablecoins ou usar as minhas stablecoins como colateral, eu consigo receber uma yield sobre isso. Claro. E neste caso é uma yield dinâmica porque varia de acordo com o mercado, ou seja, havendo mais procura para eu emprestar essas stablecoins, maior é a yield, havendo menos procura, menor é a yield. A terceira, menos óbvia, é eu posso ser uma empresa nova no mercado, que estou a criar a minha nova stablecoin, então vou-te dar uma yield, mas que na verdade a yield não vem de nenhuma fonte de rendimento, sou eu a gastar em marketing. Ou seja, eu levantei 100 milhões e 50 milhões é para gastar em marketing para fazer isto crescer. Portanto, também é algo que acontece. Faz sentido. Em termos de segurança, eu ter a custódia das minhas moedas é o equivalente a ter o dinheiro debaixo da cama? Na minha opinião é um bocadinho melhor. Porque os bancos existem um bocadinho para isso também, não é? Certo. Na minha opinião é um bocadinho melhor, mas cada um depois gera a forma como acha que faz mais sentido. Né? Ou seja, para mim é melhor porque eu ter debaixo da minha cama significa que se a minha casa arder, por exemplo, ou se eu for assaltado, eu perco todo o dinheiro que eu tinha lá. Este exemplo é brutal. O maior inimigo do Pablo Escobar eram os ratos. Porquê? Porque ele construía casas para guardar o dinheiro e o dinheiro era literalmente comido por ratos. Ou seja, ele, no fundo, perdia milhões por dia. Custo da operação. Era o custo da operação. E, portanto,
pior do que... Ele não podia pôr aquele dinheiro no banco, não é? Claro. Então, pior do que polícia, cartéis rivais, ou seja, a forma como ele perdia mais dinheiro era efetivamente na deterioração do dinheiro. E animais que lhe comiam o dinheiro. E até ao ponto em que ele achava que lhe estavam a roubar. E não era o caso. Mas isto para dizer que isto é muito permeável. Claro que podes dizer, opá, ok, mas eu se tiver a custódia também posso ser roubado. Ou seja, podem raptar e exigir que eu dê a minha palavra passe, a minha seed phrase para a minha wallet e tenho acesso a tudo. Verdade. E exatamente por isso é que existem alternativas. Existem soluções estilo banco, em que eu posso depositar as minhas criptomoedas se me sentir mais seguro dessa forma. Eu, pessoalmente, prefiro tê-las na minha custódia. Porque também já algumas exchanges faliram. Tipo a FTX. A mais conhecida antes da FTX até foi a Mt. Gox, que era a mais usada e na altura quase não havia nenhuma outra alternativa. Muita gente perdeu dinheiro também com essa exchange. E, portanto, eu prefiro ser o culpado de perder o meu dinheiro do que estar a confiar a outra pessoa. Mas cada um decide aquilo que acha melhor. E só falta falarmos do Web3, mas eu tenho só mais uma aqui neste tema, que é o custo de termos... ou seja, nós num futuro, e eu até consigo imaginar este futuro em que a maior parte das transações são feitas em stablecoins, na verdade o dinheiro vai passar a ser quase uma reserva. O dinheiro fiat pode até desaparecer e é tudo em paridade para as stablecoins, não é? Sim. O custo dessa operação, ou de manter as stablecoins, é superior ou inferior a termos bancos agora? E o que é que vai acontecer aos bancos? Ok. Vou-te fazer uma pergunta. Para ter stablecoins, o que é que tu precisas? Provavelmente de uma rede gigante de computadores para manter a blockchain. Ok. E de alguns developers para dar suporte quando aquilo bate. Certo. E, além disso, de um telemóvel ou de um computador para poderes fazer a transferência. Sim, mas isso também já precisas agora, não é? Mas isso também já precisas agora. Nos bancos, especialmente como os bancos estão desenhados atualmente, existem as agências do banco, existem pessoas que trabalham no banco, existem departamentos de risco do banco, existe um conjunto de coisas que não são automatizadas. Claro que podes argumentar, ok, mas com AI tipo, tudo vai ser automatizado, vai ser tudo agentes. Eu acho que sim, e acho que vamos passar muito por aí, e o banco deixa de ter a necessidade de ter um front-end físico. Eu espero que sim, tens de ir ao banco. Certo. E acho que grande parte das pessoas... aqui. Mas, portanto, esse é o status quo, não é? Ou seja, o banco tem esse custo de operação e se tu pensares no custo, pensando em energia, não é? No custo de energia total que essa operação consome, porque os bancos têm na mesma que ter bases de dados, ou seja, servidores, portanto, em cima de toda esta infraestrutura física. E, portanto, é muito mais caro gerir uma operação bancária do que gerir uma operação de stablecoins. Ok, boa. Acho que era a impressão que eu tinha, mas dito por ti, fica com mais autoridade. Então, agora sim, Web3, que acho que é o último tema que nos falta tocar. Sim. Já falamos sobre grande parte destas coisas. O que é Web3? Web3, é isto que estivemos a discutir. Web3, na verdade, imagina, eu acho que não existe uma definição clara do Web3. Sim, sim. Web3 é, para mim, aquilo que é mais etéreo e menos relevante. Porquê? Porque, na verdade, é só marketing. Okay. Ou só comunicação. A forma que tu tens de poder explicar o que é que são estas coisas de cripto, blockchain, etc. Porquê? Quando eu comecei, em 2015, a investir em cripto e depois comecei a criar comunidades, a organizar eventos, não havia a palavra Web3, creio. Ou seja, só muito depois, quando houve um grande boom de Bitcoin e de outras moedas em 2017, é que nós começamos a falar do Web3. Porquê? Porque de repente a malta começou a acordar para perceber, ok, isto é um novo movimento, nós já passamos por 2 movimentos da internet e portanto este é o terceiro.
E tentando resumir isso tudo, ou seja, o primeiro movimento da internet era um movimento que era leitura apenas, ou seja, estamos a falar dos primeiros blogs, dos primeiros sites de notícias, em que o conteúdo que era lá colocado era consumido apenas. Web 2 é o aparecimento de redes sociais, em que tu, além de consumir conteúdo, consegues produzir conteúdo, ou seja, read plus write, e tu aí até consegues ter aqui algumas formas de monetização, mas tudo isto está assente em, no fundo, uma espécie de oligarquia tech. Né? Tens... Meta, Google. Exatamente. 3 a 4 empresas que dominam todas estas bases de dados e tudo que acontece neste meio. E, portanto, isto não sendo transversal e toda a informação e todo o conteúdo que tu crias não podes extrair de uma plataforma para a outra, porque está naquela base de dados, então o Web3 desbloqueia-te isso. Ou seja, tu além de teres permissão de leitura e escrita, tens também ownership. Portanto, detens tudo aquilo que tu crias. E essa é que é a grande revolução e é isso que define o Web3. É a possibilidade de tu poderes, de um momento para o outro, pegares nas tuas músicas e saíres de um Spotify e ires para outra plataforma qualquer. Ou de pegares no teu conteúdo de vídeo, por exemplo, de um podcast que estás a fazer e tiras do YouTube, porque é um NFT, então podes tirar do YouTube e podes colocar noutra plataforma nova que está a surgir e que tem mais sucesso ou que te dá mais dinheiro e que incentiva mais o criador. Portanto, tudo isto, no fundo, define o Web3. Claro que isto tudo está assente em utilizar tecnologia blockchain, mas não necessariamente usar cripto. Depende daquilo que é a aplicabilidade, neste caso, do propósito do teu negócio, daquilo que estás a tentar construir. Então, deixa-me ver se eu percebi. O conteúdo que eu agora ponho este podcast, por exemplo, Sim. ele não me pertence. A partir do momento em que eu hei de ter alguns direitos legais por cima daquilo, mas é um sistema legal, portanto, baseado em ou normas da plataforma ou em leis do país, e que depois provavelmente muitas delas chocam muito. Se eu a partir do momento em que faço upload deste conteúdo, ele deixa de me pertencer no sentido de eu não consigo depois removê-lo ou proibir o YouTube de usar aqueles direitos. Não tens 100% de ownership. Exatamente. Esta é a forma mais fácil de escrever. Ou seja, tu tens alguns direitos, porque efetivamente és tu o criador, mas a verdade é que a partir do momento em que fazes upload para um YouTube, o YouTube pode usar aquilo como bem entender. Claro, para treinar modelos de AI, por exemplo. Por exemplo, exatamente. Portanto, na verdade, tu tens acesso a uma parte dessa ownership. Ok. Enquanto que no modelo Web3 tu tens 100% de ownership. Ou seja, o intermediário é, na verdade, um privilegiado por teres lá o teu conteúdo. Porque tendo lá o teu conteúdo, ele vai conseguir cobrar as suas fees. Mas se as fees forem demasiado altas e houver um concorrente em que as fees são mais baixas, tu podes migrar muito facilmente. Já há um bocado isso no universo de microblogging, tipo Twitter e etc. Em que os posts que eu faço, eu consigo primeiro vê-los em várias plataformas, ou seja, há 5 aplicações e eu vou escolher a que tenha melhor UI, não é? Claro. E depois, como eles estão distribuídos e descentralizados, todas elas vão ler aquela pool de posts que está numa blockchain de posts de internet, e depois a que tenha melhor UI vence, porque não está dependente só do conteúdo das pessoas, não é? Ou seja, muitas dessas plataformas, e quando falaste da oligarquia, eu acho que o grande segredo delas foi eu consigo perceber que as pessoas publicarem no meu site tem imenso valor para mim, tem mais valor para mim até do que para as próprias pessoas. E eu, se for o YouTube, até redistribuo um bocadito do valor que o conteúdo que as pessoas põem lá tem, mas por exemplo o Instagram, acho que só agora recentemente é que começou a distribuir e só para alguns criadores. Sim. Mesmo o Twitter também é uma coisa recente.
Sim. Se o conteúdo fosse puramente meu, a plataforma era só quase um front-end. Exatamente. Um front-end de distribuição. Exato. Mas a monetização podia ser aquela que tu quisesses. Ok. Tu é que a definias. Sim, Ou seja, tu mesmo... ou seja, eu podia dizer que para acederes ao meu conteúdo, as plataformas tinham de pagar, por exemplo, €1 por mês. Por exemplo. Mas se o meu conteúdo fosse muito bom e elas conseguissem monetizá-lo ainda por cima disso, ou seja, se... Vamos pensar no YouTube. O YouTube teria de pagar €1 por mês para ter acesso a este podcast. E depois o YouTube se calhar conseguia monetizar aquilo por €2 por mês e portanto estava a ganhar na mesma, compensava-lhe o investimento. Exatamente. Sim, ou seja, existem vários modelos que tu podes criar. Ou vender diretamente ao consumidor. Sim. Sem o Patreon. Em que o YouTube, na verdade, é um enabler e que tu podes pagar uma fração ao YouTube por estar lá hosted, mas na verdade tu estás a vender diretamente ao teu público-alvo. E até existem alguns artistas, estava-me a tentar lembrar de um caso específico, mas já não me lembro do nome, mas era uma artista muito conhecida de música que deixou de usar Spotify. Foi a Taylor Swift. Taylor Swift também, e depois voltou, mas neste caso era alguém que só vendia via NFTs. Que na verdade não é muito diferente daquilo que o David Bowie fez há muitos anos atrás, que foi emitir uma espécie de certificados de dívida, ou seja, era tipo bonds, obrigações, em que tu, enquanto fã dele, podias comprar essas obrigações e ele dessa forma conseguia se financiar e conseguia fazer uma tour mundial e tu, sendo detentor daquele NFT, que na altura nem sequer havia NFTs, não é? Ou seja, daquele papel que te dizia que tu eras um super fã que investiste no David Bowie, conseguias ter acesso a coisas como ir ao backstage, tinhas acesso primeiro às músicas dele versus o resto do pessoal, ou seja, ele enviava-te para casa cassetes, ou seja, já não me lembro o que era na altura, acho que isto era tipo anos 80, finais dos anos 80. Portanto, isto não é assim tão novo, simplesmente a tecnologia permite com que isto seja acelerado e mais fácil para todos. Ok, agora numa perspectiva assim mais de futuro, porque até agora muitas das coisas que falamos têm vantagens claras. Certo. Mas eu acho que em muitos casos, e tirando talvez DeFi e especulação em cripto, que são os que têm mais adesão, ou seja, são os que as pessoas entram mais. Mas o resto das aplicações todas, que são bastante valiosas, o que é que tu achas que falta? Eu tenho uma teoria, que é, eu acho que há muita gente que não vê valor nessa não necessidade de confiança. Ou seja, tu falaste agora dessa questão do David Bowie, que ele tem um papel e que, na verdade, aquele papel não prova nada porque aquilo não está cristalizado em lado nenhum. Exato. E no limite até pode ser falso. Portanto, não é uma coisa que está segura por uma tecnologia. Enquanto que os NFTs vêm resolver isso. Há uma tecnologia, há provas, há toda uma estrutura ali que está validada e que tem segurança digital por trás. Mas eu acho que as pessoas confiam, por norma, vão confiar no David Bowie, confiam nas instituições e nas marcas. Achas que isto é a principal razão ou achas que há mais razões? Sim, eu acredito que essa seja uma das razões. Ok. Outra das razões é, a nível tecnológico, esta tecnologia ainda não está tão disseminada, não é? Ou seja, ainda não teve um ChatGPT moment. Ou melhor, podemos argumentar que as stablecoins são o ChatGPT moment. E criando adoção em stablecoins e criando aplicações em que seja possível tu transacionar stablecoins sem teres que te lembrar da tua chave privada, etc, etc, que torne esta tecnologia mais acessível para todos e não só para nerds como eu. Portanto, eu acredito efetivamente que esse é o passo que nós temos que dar, ou seja, evoluir tecnologicamente e transformar esta tecnologia muito mais acessível a todas as pessoas, sem terem a necessidade que existe blockchain por trás, ou seja, isso é, no fundo, a safety net que nós temos por trás, mas que nem precisamos de saber como é que funciona. Um bocadinho à semelhança de quase tudo o que acontece na internet, não é? Ou seja, quem usa ChatGPT
Não sabe como é que funciona. 99,9% não sabe como é que funciona por trás. Nem sabe o que é um LLM, não é? Sim, Portanto, e está tudo bem. O que importa é o resultado final. É useful. É isso. E, portanto, eu acho que isso é um grande fator. Ou seja, parar de falar da tecnologia e começar a vender mais as vantagens. Ou seja, Sim. se usares stablecoins, ou se usares este banco, whatever, de stablecoins, o teu dinheiro vai render mais do que o depósito a prazo. E isso, se calhar, vai fazer as pessoas mudarem para stablecoins sem saberem que estão a usar stablecoins. Porque, na verdade, elas vão olhar para o saldo e têm os 100 euros que colocaram lá, não é? Sim, exatamente. Okay. Ou seja, isso claramente que é algo que falta. Ao mesmo tempo, acho que tocaste num ponto que também é importante referir, que é, ok, nós estamos a ver, sobretudo, uma adoção financeira da tecnologia. Mas existe muita coisa para resolver a nível financeiro. Ou seja, se tu pensares no setor financeiro atual e mesmo no setor de seguros atual, são provavelmente dois gigantes que ainda utilizam tecnologia do século passado, não é? Ou seja, ainda precisam de um update. Portanto, é natural que esta também seja aquela adoção mais rápida e o salto quântico que nós estamos a dar a nível de adoção de tecnologia blockchain. Eu pessoalmente adoro porque acho que ainda existem muitas coisas dentro só da parte financeira e da parte DeFi que se pode explorar. Mesmo muitas. E eu acho que o limite é a tua imaginação. Porque a partir do momento em que tu consegues configurar uma wallet e agora, combinando isto com AI, metes um AI agent a gerir a tua wallet, tu consegues definir coisas como X euros é para pagar uma renda, X euros é para meter uma conta poupança, procurar em stablecoins a procurar a melhor yield, ou seja, não vai sempre para a mesma, mas sim procurar aquela que está a dar a melhor yield do mercado. X é para enviar para a pessoa tal, porque eu tenho que lhe pagar a subscrição da Netflix todos os meses, porque eu uso uma conta dele, não é? Tipo, coisas desse género. Mas tipo, isto vai ser tão inteligente que, efetivamente, a infraestrutura que vai estar por trás vai ser tecnologia blockchain e cripto. Isso é fixe. Isso ou seja, como aquilo já é tecnológico, tu vais conseguir construir camadas tecnológicas por cima daquilo que não consegues nos bancos, porque os bancos não são open source, não é? Exatamente. Não têm o código aberto para tu construires por cima deles. E eu acho que estavas a falar do ChatGPT moment. Eu acho que ainda há, ou pode haver um segundo momento que é agora grande parte das empresas colocam AI nos produtos. Porquê? Claro. Porque as APIs estão acessíveis, há modelos open source e, portanto, eu consigo transformar o meu produto num produto 10 vezes melhor utilizando a AI. E, portanto, há um AI para tudo, para gerir dinheiro, para fazer ler as minhas chamadas e fazer resumos, whatever. E eu acho que quando as pessoas perceberem que pode haver uma blockchain para tudo, ou seja, fazer esse paralelismo de eu monto uma blockchain com 5 ou 6 linhas de código e depois a partir daí consigo construir coisas para a frente, aí é que se calhar vai ser o boom, pelo menos nas aplicações. Sim. Não tanto a blockchain, ou seja, tu não precisas de reinventar a blockchain, mas mais a parte de smart contract, não é? Sim. A partir do momento em que um smart contract é algo que tu escreves num chat ou dizes por voz, olha, quero criar um smart contract com esta lógica, ou seja, em que X vai para a minha renda, X vai para... Ou seja, isso vai ser tão fácil de criar, exatamente como tu tens hoje em dia um Lovable ou um V0 para criar sites ou aplicações ou whatever, não é? Ou seja, eu acho que nós vamos caminhar nesse sentido e, mais uma vez, a tecnologia vai ser um enabler e não o ponto principal. Nós simplesmente estamos a substituir, e por isso é que a questão do Web3 para mim não é muito relevante, porque vai haver de certeza um Web 4, ainda não sei o que é, mas vai haver de certeza, estás a perceber? Eu se tivesse de apostar, o Web 3 ele trocava, o Web 3 punha a internet com AI, com a gente a fazer tudo e interagir nos sites, e o Web 4 é que ser a blockchain, porque não conseguiu chegar lá a tempo do AI. Mas pode ser, ou seja, no fundo tu claramente já vês uma aceleração na criação de produtos e na gestão de produtos, gestão de equipas,
tudo com AI e, portanto, claramente que isso evoluiu muito mais rápido, ou pelo menos não evoluiu muito mais rápido, não é? Porque a AI também já existe há muitos anos Sim. e começou a surgir agora Teve um boom grande agora. as aplicações que realmente permitem isso. E, portanto, eu acho que cripto também vai chegar a esse ponto. E aliado a AI, acho que vai ser super interessante. Acho que vamos viver na melhor época de sempre. Pá, e tudo o que eu vejo ou tudo que eu ouço sobre o tema é que nós não vamos precisar de trabalhar. Exato. E só vamos experienciar Abundância. coisas. Abundância. Agora sim, o que é a Taikai, a LayerX? Sim, de forma resumida, a LayerX é a empresa onde trabalho, a empresa que criei. É uma empresa que tem vários produtos debaixo da sua umbrella. Um deles é Taikai, foi o primeiro produto que nós criamos, e é uma plataforma de hackathons, ou seja, de competições ou de maratonas tecnológicas ou desafios de inovação para empresas, se quiser chamar assim. Ou seja, também tem bounties, não é só... Exatamente. Okay. Ou seja, temos empresas que nos procuram e que querem montar um desafio num fim de semana, por exemplo, para encontrar soluções para um determinado problema. Então usam a nossa plataforma, colocam um prémio para quem resolver o desafio e durante X horas ou um fim de semana as pessoas candidatam-se e podem resolver e podem contribuir com as suas soluções. Portanto, tipicamente é isso que fazemos. A ligação aqui à parte de... Há hora e meia que estamos Crypto a falar. tokens. Na verdade, nós, enquanto produto, já utilizamos blockchain desde a nossa criação, ou seja, todas as componentes de votação dentro da plataforma e dentro dos hackathons é feita utilizando tecnologia blockchain, portanto é tudo transparente. E ao mesmo tempo temos aqui uma componente de incentivo que também é com base no nosso token. Numa fase inicial isto servia para nós termos aqui um ranking daqueles que eram os melhores participantes, os melhores developers da nossa plataforma. Neste momento isso equivale mesmo a dinheiro, ou seja, tu além do prémio que recebes também um prémio em tokens da nossa plataforma. Isso permite ter mais retenção dos users, porque eles vão querer procurar os hackathons que estão na nossa plataforma versus os que estão fora. Entre muitas outras aplicações. E além disso, temos muitos clientes dentro da área de Web3, exatamente por essa questão, ou seja, também são clientes que tipicamente utilizam mais este tipo de solução e hackathons para inovar internamente e, portanto, acabam por usar a nossa plataforma. Ok. Olha, muito fixe, Mário. Obrigado. Boa. Obrigado, eu.